Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como sempre eu peço que você dê o like aí embaixo e comente o que você achou do vídeo, tá certo? Eu sei que isso é chato, mas é importante porque essa é a maneira que o YouTube entende que você tá gostando do vídeo e ele recomenda para mais pessoas. Então curtindo e comentando aumenta o engajamento do vídeo. É importante também que você clique no sininho e ativa todas as notificações, porque o YouTube acaba não notificando todo mundo quando eu posto vídeo novo. Tá certo? Então clica lá em ativar todas as notificações, clica no sininho e ative todas as notificações. Assim que eu fizer um vídeo novo, você será notificado e aí você vê quando você puder, tá certo? Bom, o assunto de hoje, como vocês puderam ver aí no título do vídeo, é sobre a nossa Constituição, né? Esse livrinho aqui. Muita gente me pergunta, muita gente fala sobre ela. Existem coisas aqui, como eu já falei, que eu não concordo na nossa Constituição. Ela foi feita realmente por pessoas que não queriam o bem do Brasil, por pessoas, por algumas pessoas, né, que criaram meios ali de fazer com que o sistema não funcionasse, e a gente vai comentar um pouco sobre isso nesse vídeo também. Então, resumindo, né, nem tudo que está na Constituição eu concordo. Porém, é importante ressaltar, pessoal, que é a nossa lei maior. É o que rege o nosso ordenamento jurídico, é o que faz nós sermos uma nação soberana, com, pelo menos em tese, lei e ordem. Então, a gente tem que respeitar a atual Constituição. Não é porque tem coisas lá que a gente não concorde, não aceite, que a gente não tenha que respeitar. Né? A gente tem que respeitar, é a regra do jogo, a gente tem que jogar conforme a regra do jogo, né? Dançar conforme a música. Mas é em cima disso que muita gente argumenta. Bom, se é a regra do jogo, a gente tem que jogar de acordo com ela, então por que a gente não faz uma nova Constituição e dança conforme a nova música? Né? Segue as novas regras. Essa seria uma saída, segundo muita gente. Mas eu já quero te adiantar aqui que eu acredito que não seja a resolução dos nossos problemas, não seja a resolução do atual problema que a gente enfrenta hoje. Né? Não um problema, mas são vários problemas. Eu acredito que essa não seja a solução e assista esse vídeo até o fim que você vai entender o porquê. Primeiro, eu preciso dizer que hoje nós temos no Brasil uma direita muito desorganizada e desunida. Isso fica evidente no Brasil todo. Existem grupos de direita em todas as cidades aí Brasil afora e esses grupos acabam, digamos assim, criando atrito entre si. Né? Há divergências, esses grupos acabam se afastando, né? Se dividindo. Acontece muito isso aqui no YouTube também. Tem vários youtubers de direita que defendem coisas que não seriam interessantes para nós. Por exemplo, tem gente que pelo menos se diz de direita, que defende intervenção militar. Ao meu ver, no momento atual, intervenção não seria salutar, não seria viável. Né? Acho que isso abriria precedentes aí para a esquerda voltar ao poder. Né? O mais viável aí seria a decretação de estado de defesa, né? Seguido de acionamento do artigo 142. Então são duas coisas diferentes. Artigo 142, intervenção militar. Uma está na Constituição, a outra não. Mas tudo bem, essa é a história para um outro vídeo, tá? Eu não sou o dono da razão, tá, pessoal? Eu vou te dar aqui a minha opinião, a minha visão, e aí você junta o que você tem, né, a visão aí de outras pessoas, junta com a minha visão, e aí você forma a tua opinião, o teu pensamento. Esse é sempre o meu intuito, tá certo? Bom, finalizando, tem pessoas aí, tem alguns youtubers que acabam mais dividindo do que somando, né? E tem movimentos no Brasil inteiro que fazem a mesma coisa. A esquerda está estruturada e está bem organizada há décadas e a gente está começando a engatear. Na verdade, a direita no Brasil está começando a se descobrir. As pessoas estão começando a se descobrir como de direita, como conservadoras, né? Chamado conservadorismo empírico. É aquele cara que ele é conservador, ele só não se denomina assim, por diversas razões, porque não quer se meter com política, porque não entende, né? Não quer aprender, enfim. É só o cidadão de bem comum que quer trabalhar, buscar o sustento para sua família, pôr o pão na mesa. Né? Esse é o conservador empírico. Ele é conservador, só não sabe ou só não se denomina assim por qualquer motivo. A questão é que muitos grupos aí de direita, muitos youtubers de direita, muitos influenciadores acabam trazendo pautas aí, diversas pautas, justamente porque nós não temos uma união. Essa união só vai acontecer, só vai começar a acontecer na direita quando nós tivermos aí um partido verdadeiramente de direita, verdadeiramente conservador. No caso, é o Aliança do Brasil, pelo Brasil. Por isso que o sistema está empenhado em dificultar a criação desse partido.
Porque eles sabem que é daí que vai partir a nossa união. É aí que vai começar a nossa união. E, meu amigo, quando a direita se unir, ninguém vai segurar. Porque nós somos a maioria. Nós defendemos o que é certo, o que é bom. Nós defendemos e trabalhamos com a verdade. E contra a verdade, meu amigo, nada vence. Eles sabem disso. E por isso tentam dificultar a todo custo. Bom, enquanto nós não estamos unidos, né, a direita aí no Brasil todo cada um defende uma coisa. Né? Um defende intervenção, outro defende 142, outro defende uma nova constituinte, outro defende fechamento do Congresso, fechamento do STF, o que são coisas absurdas, ao meu ver, né? Ao meu ver, na minha opinião. Mas um dos questionamentos é a nova constituinte. Esse é o assunto do vídeo de hoje. E vamos lá. Por que eu não acho que seria a solução dos nossos problemas hoje, a troca da Constituição? Muita gente vai dizer agora, pô, Deacon, você está sendo incoerente. Primeiro você fala que não concorda com o que está na Constituição, com muita coisa que está lá, e depois você fala que não concorda também com a troca dela. Onde está a lógica nisso? Eu vou te explicar agora. Veja só, nós sabemos que a nossa Constituição foi feita por comunistas, por gente que não queria o bem do Brasil. Mas olha só, hoje qual é o problema que nós estamos enfrentando, que é visível para todo mundo? É que muita gente não está respeitando a Constituição. Então, por mais que ela não seja ideal, por mais que tenha coisas lá que a gente não concorde, nós temos que convergir que se todo mundo seguisse a Constituição, se todo mundo seguisse a regra do jogo, seguisse mesmo, metade dos nossos problemas não estariam acontecendo. Né? Metade dos nossos problemas não seriam problemas, essa é a verdade. Então, qual é o problema afinal? É a Constituição ou é quem não cumpre a Constituição? Veja só, vou te dar um exemplo prático aqui. O artigo 53 da Constituição fala o seguinte, né? Eu não vou ler aqui, se você tiver interesse, pesquisa depois. Os deputados e senadores, eles são invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos. Né? Veja só. Nós, o povo, qualquer um, eu, por exemplo, eu posso falar o que eu quiser. Mas tem certas coisas aí que se eu falar, haverá consequências. Então, em tese, eu não posso falar o que eu quiser. Né? Então, o ordenamento jurídico, a Constituição, ela prevê isso da seguinte forma. Olha, vamos fazer o seguinte, como o povo não pode falar tudo o que ele quiser, vamos criar um mecanismo para que o povo possa se expressar através de alguém. Então, a Constituição, ela dá isso para a gente. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Então, a gente vota no deputado para quê? Para ele falar. E para isso, a gente dá imunidade para ele. Então, olha, deputado, eu estou votando em você para você ir lá e me representar. Fale por mim. Eu te dou imunidade para falar o que você quiser. O que você quiser, você vai ser imune. Você não vai sofrer nenhuma sanção administrativa, penal ou civil por isso. Então, nós, o povo, não podemos falar, né, em tese, né, veja bem o contexto do vídeo. Porém, nós damos o poder aos nossos representantes para que eles possam falar. Em tese, é isso que está acontecendo. É isso que está na Constituição. Estou resumindo para você, tá, pessoal? E isso foi isso que aconteceu com Daniel Silveira. Ele falou, né? Ele deu a sua opinião, o seu ponto de vista, até de maneira mais enfática lá. Né? E aí, o que aconteceu? Ele foi preso. Ele está preso ainda, na verdade. Tá? Só que a prisão ela foi relaxada, ela foi rebaixada para uma prisão domiciliar. Ele está usando tornozeleira eletrônica e tudo mais. Está impedido de usar suas redes sociais, etc. e tal, né? Não perdeu o seu mandato, ele está exercendo o seu mandato ainda. Porém, ele está preso, está cumprindo aí a sanção, né? Está respondendo o processo, etc. Então veja que o artigo 53 da Constituição, em tese, foi violado. Por que em tese? Porque essa aqui é a minha opinião. Não sou jurista, eu não posso afirmar. Né? Então, em tese, no meu entendimento, no meu humilde entendimento. Então, em tese, a Constituição ela foi violada. O ministro, que eu não vou citar o nome aqui, do STF, ele não respeitou a Constituição. E assim o fez em outras ocasiões, e outros fizeram também em outras ocasiões, com o inquérito das fake news, com inquéritos inconstitucionais, etc. e tal. Então, eu pergunto para você aqui, qual é o problema? É a nossa Constituição ou é quem não respeita a Constituição? Pois é. Veja que se nós não tivéssemos pessoas que não respeitassem a Constituição, metade dos problemas que nós temos não estariam acontecendo. Nós não teríamos aí esses problemas. Então perceba que trocar a Constituição não vai resolver o problema. Primeiro a gente tem que garantir que todo mundo cumpra a Constituição. A gente tem que garantir isso.
Depois que a gente criar algum meio de garantir que todo mundo cumpra a Constituição, todo mundo mesmo, legislativo, executivo e judiciário, todo mundo sem distinção, aí sim a gente pensa numa nova Constituinte, numa nova Constituição. Porque se a gente criar uma nova Constituição, meu amigo, agora, vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo hoje. As pessoas que não estão respeitando a Constituição vão continuar não respeitando a nova Constituição. Então a gente não vai resolver o problema, a gente só vai agravar o problema, a gente só vai trocar o problema, né? Digamos assim, uma nova Constituição, os problemas vão continuar os mesmos. Então perceba que a Constituição também prevê, né, o sistema de freios e contrapesos, que eu falei acho que no meu penúltimo vídeo, que é o seguinte: há mecanismos, quando alguém não cumpre a Constituição, há poderes e há atribuições que podem fiscalizar quem não está cumprindo. Então, por exemplo, hoje, se o STF não está cumprindo a Constituição, o Senado deveria agir e falar: olha, ministro, você não está cumprindo a Constituição, cumpra ou nós vamos pautar um processo de impeachment contra o senhor. Isso não está acontecendo. Perceba que o sistema foi criado para não dar certo mesmo, né? Porque é do STF a atribuição para julgar o Senado e é do Senado a atribuição para julgar o STF. Um julga o outro. Então, esse sistema não funciona. Porque se esse aqui está devendo e esse aqui também, basta um estar devendo, né? Um outro não vai investigar o um e vice-versa. É um sistema que não dá certo, né? É um sistema que foi criado para não dar certo. Esse é o problema. A gente tem que trocar isso, é claro, né? Mas veja que, qual é o problema? É o sistema ou são as pessoas que estão no sistema? São as pessoas que estão lá, são as pessoas lá. Metade dos senadores, cara, ou mais da metade, são investigados. Metade dos senadores ali devem alguma coisa para a justiça, estão em inquéritos, foram citados aí em delações premiadas. Então a culpa é nossa, na verdade, que elegemos esses senadores. Eu venho falando aqui, pessoal, ano que vem tem eleição. A gente vai ter a oportunidade de eleger novos 27 senadores. A gente tem senador lá, cara, que está trabalhando contra o Brasil. Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, tantos outros lá. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Certo? Finalizando, pessoal, como eu sempre digo, eu não sou o dono da verdade. Neste vídeo aqui eu trouxe a minha opinião. Em outros vídeos eu trago fontes seguras, né? Eu trago informações técnicas que não são minha opinião, mas eu sempre deixo claro que quando eu dou a minha opinião, é a minha opinião, é a minha visão. Tudo bem, você pode discordar, você pode pensar de uma maneira diferente, você pode achar que eu estou errado. Não tem problema, essa é a democracia, tá? É assim que a gente vai viver, assim que a gente vai progredir. Mas basta que a gente respeite a opinião dos outros, tá certo? Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo, deixa o like aí e comenta o que você achou, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.